campainha ecoou pela mansão vazia como um grito abafado. Tiago Alves apertou o balde contra o peito, o coração acelerado, enquanto subia os degraus de mármore desgastado da Quinta do Vale Encantado, nas encostas do Douro. Vinha apenas para limpar, um trabalho temporário que aceitara por necessidade, nada mais. Mas quando a porta se abriu, revelando Ricardo Mendes com o filho ao colo, algo se quebrou dentro dele. O bebé, Tomás, tinha exatamente os mesmos olhos, aquele azul profundo, quase violeta, que Tiago via todos os dias no espelho. Olhos que herdara do pai, pensava ele, até aquele instante. O ar ficou pesado. Ricardo, alto, moreno, com traços aristocráticos endurecidos pela solidão, franziu o sobrolho. Entre. A casa está um caos desde que a ama se demitiu. Tiago engoliu em seco, forçando um sorriso profissional. Aos 28 anos, vivia em Lisboa, longe da família conservadora do interior que o rejeitara ao saber da sua orientação. Fora um escândalo silencioso, o filho mais novo, gay, sem vergonha. Mudara-se para a capital, lutando por empregos precários, escondendo a dor atrás de uma fachada de indiferença. Mas aqueles olhos no rosto do menino de 2 anos despertavam memórias que ele enterrara fundo. 3 anos antes, em Lisboa, numa noite de festa no Bairro Alto. Tiago conhecera um homem charmoso, mais velho, que se apresentara como Ricardo, sem apelido. Bebidas, risos, uma paixão intensa e fugaz. Na manhã seguinte, o homem desaparecera, deixando apenas uma nota: foi lindo, mas não posso ficar. Tiago nunca imaginara que aquele Ricardo fosse o herdeiro da poderosa família Mendes, viúvo recente, dono de vinhedos famosos no Douro. Agora, ali estava ele, limpando o pó de móveis antigos enquanto observava o bebê brincar no chão. Por que aqueles olhos? Coincidência? Ou algo mais terrível? O peito apertava-se com uma mistura de medo e esperança proibida. Ricardo era hetero, casado havia anos com uma mulher que morrera no parto. Todos sabiam a história, tragédia familiar, o viúvo dedicado ao filho único. Mas Tiago não conseguia parar de pensar: e se? E se aquela noite não tivesse sido apenas um erro alcoolizado? Ricardo olhava-o por vezes, demorando o olhar nos seus traços, como se reconhecesse algo familiar. Você parece conhecido, murmurou uma vez, enquanto Tiago polia a mesa da sala de jantar. Tiago mentia para si mesmo: vim só limpar. Mas o coração traía-o. A mansão, com vistas infinitas sobre o rio Douro reluzente ao sol, tornava-se uma prisão de emoções. Ricardo, aos 32, carregava o peso da família, pais conservadores que exigiam continuação da linhagem, amigos que sussurravam sobre a sua solidão excessiva. Desde a morte da esposa, fechara-se, dedicando-se apenas ao filho. Mas aquela noite em Lisboa fora uma fuga, um momento de fraqueza onde se permitira sentir algo proibido pela educação rígida. Agora, ver Tiago mexer na casa despertava confusão. Aquele jovem era eficiente, discreto, mas havia uma intensidade no seu olhar que o inquietava. E o modo como Tomás se agarrava a ele, rindo quando Tiago o pegava ao colo para limpar o chão. Estranho. Os dias passaram. Tiago limpava, mas ficava mais tempo, ajudando com o bebê quando Ricardo trabalhava nos vinhedos. Conversas curtas viravam longas. Ricardo contava sobre a pressão familiar: eles querem que eu case novamente, com uma mulher adequada. Mas depois dela, nada faz sentido. Tiago escutava, o coração dividido. Queria contar tudo, mas o medo paralisava-o. Se Tomás fosse seu filho, como provar? Ricardo acreditaria. Ou rejeitaria tudo, como a família de Tiago o rejeitara. Uma tarde, enquanto Tomás dormia, Ricardo aproximou-se no jardim. Você é diferente dos outros empregados. Fica à vontade aqui. O tom era suave, quase íntimo. Tiago sentiu o ar elétrico. Olhares cruzados, um silêncio carregado. Mas Ricardo recuou, corando. Desculpe. Não sei o que digo. Tiago sorriu tristemente por dentro. Como poderia ser tão cruel o destino? Mostrar-lhe o amor possível, mas envolto em segredos que podiam destruir tudo. A tensão crescia. Tiago via Ricardo lutar consigo mesmo, olhares furtivos, toques acidentais que duravam demais. E o bebê, com aqueles olhos iguais,
era o elo invisível que os unia e separava. As semanas transformaram a rotina da mansão. Tiago já não era apenas o limpador, tornara-se presença constante, ajudando com Tomás enquanto Ricardo geria os negócios familiares. O menino adorava-o, estendendo os bracinhos sempre que o via. Balbuciava, o que derretia o coração de Tiago, mas também o torturava. Por dentro, a tormenta era feroz. Como poderia ser pai sem o saber? Aquela noite em Lisboa voltava em flashes, corpos entrelaçados, promessas sussurradas no escuro. Ricardo confessara, bêbado, que se sentia preso numa vida que não escolhera. Às vezes invejo quem pode ser livre, dissera. Tiago entendera como um convite, uma conexão real. Agora, Ricardo evitava-o por vezes, mergulhando no trabalho. A família Mendes era tradicional. O pai, um senhor idoso e autoritário de Porto, telefonava constantemente, pressionando por um novo casamento. Precisas de uma mãe para o Tomás. Não podes criar o menino sozinho, como um solitário. Ricardo defendia-se, eu cuido bem dele. Mas as palavras do pai ecoavam, misturadas à culpa por aquela noite secreta. Ele lembrava-se vagamente de Tiago, o jovem bonito que o fizera sentir vivo pela primeira vez em anos. Mas bloqueara a memória, envergonhado. Uma noite chuvosa, Tomás teve febre. Ricardo, desesperado, chamou Tiago ao quarto do bebê. Juntos, velaram a criança, alternando compressas frias. A proximidade era inevitável. Mãos tocaram-se ao passar o termômetro. Ricardo olhou Tiago nos olhos, aqueles olhos iguais aos do filho. Onde nos conhecemos antes? Perguntou, voz rouca. Tiago hesitou. O momento da verdade aproximava-se, mas o medo venceu. Num bar em Lisboa, talvez. Muita gente. Ricardo não insistiu, mas a dúvida instalou-se. No dia seguinte, pesquisou no telemóvel antigo, encontrou uma foto borrada daquela noite. O choque, era ele, com Tiago. Memórias reprimidas voltaram como uma enxurrada. Confrontou-se sozinho no escritório. Como pudera esquecer? Fora real, intenso. Sentir a atração por um homem, algo que sempre negara, educado numa família onde a homossexualidade era tabu. A esposa, um casamento arranjado, morrera deixando-o viúvo e confuso. Aquela noite fora rebelião, mas também descoberta. Agora, Tiago na sua casa, cuidando do filho. E Tomás com olhos idênticos. A possibilidade aterrorizava-o. Se o menino não fosse dele? A esposa traíra-o. Ou pior, se fosse fruto daquela noite, significava que ele, Ricardo, era pai biológico de um filho com um homem. O conflito interno devorava-o, amava Tomás incondicionalmente, mas a dúvida envenenava tudo. E Tiago? Sentia algo crescente, uma atração que o assustava e excitava. Mas admitir seria perder tudo, herança, respeito familiar, a imagem de homem forte. Tiago percebia as mudanças. Ricardo tornava-se distante, depois excessivamente próximo. Uma tarde, no jardim, enquanto Tomás brincava, Ricardo explodiu, porque vieste para aqui. Não foi coincidência, pois não. Tiago empalideceu. Precisei do trabalho. Mas... Sim, reconheci-te. Silêncio pesado. Ricardo aproximou-se, fúria misturada a desejo. Aquela noite. Mudou tudo. E agora o Tomás. Não terminou. Virou-se, deixando Tiago destroçado. Por dentro, Tiago gritava, diz a verdade. Mas o medo de rejeição, de perder o acesso ao filho que talvez fosse seu, paralisava-o. A tensão culminou quando o pai de Ricardo anunciou visita. Trago uma candidata adequada. Tempo de seguir em frente. Ricardo entrou em pânico. Não queria outra mulher, não queria fingir mais. Mas confrontar a família? Impossível. Tiago, ouvindo a conversa ao telefone, sentiu o mundo desabar. Se Ricardo casasse novamente, ele perderia tudo. Decidiu, faria o teste de ADN em segredo. O envelope chegou discretamente, enviado para um laboratório em Lisboa. Tiago colhera cabelo do bebê durante uma cesta, comparando ao seu. Dias de ansiedade interminável. Ricardo, Mianual,
lutava contra demónios internos. A atração por Tiago crescia, incontrolável. Sonhava com ele, acordava suado, confuso. A visita do pai trouxe Sofia, uma mulher elegante de família abastada. Jantar formal na mansão. Tiago serviu à mesa, disfarçando a dor. Viu Ricardo sorrir forçado para Sofia, enquanto os seus olhares se cruzavam cheios de significado não dito. Ele é só o empregado, disse Ricardo ao pai, quando este comentou a presença constante de Tiago. Mas o velho Mendes franziu o sobrolho. Demasiado familiar com o neto. Despedo. Ricardo recusou. É bom com o Tomás. A discussão acalorou. Pela primeira vez, Ricardo defendeu algo seu. Eu decido na minha casa. O pai partiu furioso, ameaçando cortar apoio financeiro. Naquela noite, sozinho com Tiago, Ricardo desabou. Não aguento mais esta mentira. A família, a sociedade. Tudo me sufoca. Tiago, coração acelerado, aproximou-se. Então não mintas mais. Para ti mesmo. Olhares intensos. Ricardo tocou o rosto de Tiago, hesitante. Um beijo quase aconteceu, mas recuou. Não posso. Tomás. Se as pessoas souberem. Tiago explodiu finalmente. E se o Tomás for meu? Daquela noite. Ricardo gelou. Impossível. A minha esposa. Mas a dúvida já estava plantada. Os dias seguintes foram de frieza. Ricardo evitou Tiago, mergulhando em trabalho. Tiago sofreu em silêncio, cuidando do bebê com ternura redobrada. Então o resultado chegou. Tiago abriu o envelope com mãos trêmulas, 99,9% compatibilidade. Tomás era seu filho. O mundo rodopiou. Alegria misturada a terror. Como contar? Ricardo acreditaria. Ou acusaria-o de mentira. Decidiu confrontar. Encontrou Ricardo no vinhedo ao pôr do sol. Preciso falar contigo. Ricardo parou, exausto. O que agora? Tiago estendeu o papel, o Tomás. É meu filho. Nosso. Ricardo leu, rosto pálido. Negação primeiro, falsificação. Não pode ser. Mas os olhos. Sempre os olhos. Memórias voltaram completas. Aquela noite, sem proteção, na paixão do momento. Caiu de joelhos na terra. Meu Deus! O que fiz? Tiago ajoelhou-se ao lado, tocando-lhe o ombro. Não fizeste nada errado. Aconteceu. Ricardo chorou, algo que nunca fazia. A minha esposa. Ela sabia. Oh! Suspeita horrível, talvez a esposa, incapaz de engravidar, usara um doador. Ou traíra. Mas os timings coincidiam com a noite dele em Lisboa. A revelação destruiu o pai biológico, mas com o homem. Tudo o que aprendera desmoronava. Tiago abraçou-o, apesar da resistência inicial. Podemos ser uma família. De verdade. Ricardo empurrou, não. Não sou. Como tu. Mas o corpo traía, tremia de desejo reprimido. A noite terminou em silêncio. Ricardo trancou-se no quarto. Tiago ficou com Tomás, cantando baixinho para o filho que agora sabia ser seu. A mansão mergulhou num silêncio opressivo. Ricardo evitou todos, bebendo sozinho à noite. A verdade corroía-o, amava o filho, mas agora questionava tudo. E Tiago? Sentia falta dele, da presença que preenchia o vazio. Tiago pensou em partir, mas não conseguia abandonar Tomás. Ficou, limpando mecanicamente, esperando. Uma semana depois, Ricardo apareceu no quarto de Tiago à meia-noite. Não consigo dormir. Preciso entender. Conversaram horas. Ricardo confessou a educação rígida, o casamento por dever, a atração reprimida por homens que sempre negou. Aquela noite contigo. Foi a única vez que me senti eu. Tiago ouviu, coração partido e esperançoso. Não precisas ter vergonha. Em Portugal, as coisas mudaram.
Podemos ser quem somos. Mas Ricardo temia a família, os vizinhos nos vinhedos, o julgamento. Perderei tudo. Tiago tocou-lhe a mão. Ou ganharás uma vida verdadeira. Lentamente, Ricardo cedeu. Beijos tímidos, depois apaixonados. Pela primeira vez, aceitou o amor que sentia. Mas o segredo não durou. Uma ama antiga, demitida, espalhou rumores na vila, o patrão com o empregado. E o menino? A família Mendes soube. O pai invadiu a mansão, furioso. Escândalo. És uma vergonha. Confrontação violenta. Ricardo, pela primeira vez, defendeu-se, amo o Tiago. E o Tomás é nosso filho, de qualquer forma. O pai deserdou-o na hora. Não és mais meu filho. Dor imensa, mas libertação. Ricardo abraçou Tiago depois da partida do pai. Perdi a família, mas ganhei outra. Tiago chorou de alívio. Finalmente juntos. Mas novos conflitos surgiram. A vila murmurava, clientes dos vinhos hesitavam. Ricardo lutou para manter o negócio. Tiago apoiou, revelando a sua própria rejeição familiar. Sei como dói. Mas vale a pena. Noites de conversa profunda, curando feridas. Amor crescia, forte e verdadeiro. Tomás, inocente, unia-os. Chamava os dois de pai. Os meses trouxeram desafios. O negócio sofreu com boicotes conservadores. Ricardo vendeu parte dos vinhedos para sobreviver, mas recusou desistir. Tiago encontrou força nele. Mudaram-se temporariamente para Lisboa, onde a aceitação era maior, mas voltavam à mansão nos fins de semana. Lá, reconstruíram. Ricardo enfrentou amigos antigos, perdendo alguns, ganhando outros verdadeiros. Uma noite, propôs a Tiago, quero casar contigo. Oficialmente. Em Portugal, possível desde 2010. Tiago aceitou, lágrimas nos olhos. A cerimónia foi íntima, no jardim da mansão, com poucos amigos leais. Tomás levou as alianças, rindo. Mas o passado voltou. A mãe de Ricardo, mais compreensiva, tentou mediar com o pai. Ele é feliz. Deixa-o. O velho resistiu, mas ao ver o neto feliz com dois pais, amoleceu lentamente. Não total reconciliação, mas trégua. Tiago contactou a sua família, contando tudo. Rejeição inicial, mas uma irmã aceitou, abrindo porta. Conflitos internos persistiam. Ricardo lutava com culpa pela esposa falecida, ela merecia saber a verdade. Tiago consolava, ela amava-te como eras. Alturas de drama, uma crise financeira quase os separou. Ricardo pensou em vender a mansão. Não suporto mais as memórias dolorosas. Tiago recusou, aqui começou o nosso amor. Lutamos por ela. Juntos, inovaram, tours LGBT-friendly nos vinhedos, atraindo novo público. O negócio renasceu. Amor aprofundou-se. Noites de confidências, curando traumas. Tomás crescia, chamando-os pai Ricardo e pai Tiago. Anos passaram. A Quinta do Vale Encantado floresceu como nunca. Vinhedos premiados, visitas constantes de casais diversos celebrando amor livre. Ricardo e Tiago adotaram formalmente Tomás, família legal. O avô Mendes visitou finalmente, vendo o neto feliz. Talvez tenha errado, murmurou, abraçando Ricardo. Reconciliação lenta, mas real. Tiago reconciliou com parte da família. A irmã visitou, encantada com a vida deles. Cenas de felicidade, piqueniques no Douro, Tomás correndo, os dois pais de mãos dadas. Mas reflexões profundas, Ricardo admitia o quanto reprimira, o preço pago. Valeu cada dor para te ter. Tiago, os olhos do Tomás uniram-nos. Destino. Altura emocional, aniversário de Tomás. Festa grande. Ricardo discursou, perdi muito, mas ganhei o mundo, um amor verdadeiro, um filho amado. Tiago acrescentou, superamos preconceitos, mentiras, medos. O amor venceu. Lágrimas, aplausos. No fim do dia,
sozinhos no jardim, beijaram-se sob estrelas. Para sempre, sussurrou Ricardo. Tiago sorriu, desde aquela noite louca. Riram, abraçados. A mansão, outrora vazia, pulsava vida. Uma família improvável, mas perfeita. Amor profundo, conquistado com luta, brilhava mais forte que qualquer preconceito. Tomás dormia, sonhando com dois pais que o amavam incondicionalmente.